pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos falar um pouquinho sobre fatorial, tá? Fatorial nada mais ele é representado assim, sempre um número, né? Ou um número e uma letra, uma incógnita, uma letra, enfim. Mas ele é representado pelo ponto de exclamação. E ele significa que a gente vai pegar esse número e vai multiplicar ele pelo seu antecessor, tá? Nesse caso aqui, Nesse caso aqui seria o 4 antecessor, multiplicando pelo antecessor, sempre até chegar a 1. Quando chegou a 1, terminou. E agora a gente vai multiplicar tudo isso aqui. Então, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3 vai dar 60. 60 vezes 2, 120. Então, o resultado de 5 fatorial é 120, tá? Então, é bem tranquilo. Vamos só ver um outro exemplo aqui, por exemplo. 3 fatorial. Ele é a mesma coisa aqui, 3 multiplicado pelo seu antecessor e indo até chegar a 1, ó. 3 vezes 2, 6. Então, fatorial de 3 é 6. Com os fatoriais, a gente consegue fazer operações de mais, menos, vezes e divisão, que é o mais usado, né? Que a gente usa a divisão dentro da simplificação. Então, para fazer continha de mais, se a gente tem, por exemplo, 2 mais 2 fatorial mais 3 fatorial, ele não é a mesma coisa que a gente soma aqui, ó, 2 mais 3, 5 fatorial, tá? Isso aqui é diferente. Assim como 2 mais 3 fatorial, ele também é diferente de 2 fatorial mais 3 fatorial, tá? Isso aqui, ó, é 5 fatorial, tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, aqui, ó. Então, 2 mais 3 fatorial vai ser igual a 5 fatorial, que vai ser igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que a gente já calculou aqui que dá 120, tá? Agora, quando a gente tem aqui, ó, o 2 fatorial mais 3 fatorial, a gente precisa calcular individualmente o fatorial, tá? Então, aqui quando a gente tem assim, ó, 2 mais 3 fatorial, a gente precisa calcular 2 vezes 1, né, que é o fatorial de 2, mais 3 vezes 2 vezes 1. 2 vezes 1 aqui vai nos dar 2. 3 vezes 2 aqui vai nos dar 6 vezes 1, 6. 2 mais 6, 8. Então, 2 fatorial mais 3 fatorial é 8, ó. Muito diferente da nossa resposta aqui de 2 mais 3, entre parênteses, fatorial, tá? Então, a gente não pode fazer o fatorial, a soma. A mesma coisa acontece com a subtração, tá? A gente não pode, quando a gente tem 2 fatorial mais 3 fatorial, a gente não pode somar. A gente tem que fatorar cada número e para depois fazer a soma. Então, na subtração vai ser a mesma coisa. Então, se a gente tiver aqui 4 fatorial menos 2 fatorial. Isso aqui, ó, não é, tá? 2 fatorial, como eu falei. Para ser 2 fatorial, a gente tinha que ter assim, ó, 4 menos 2 fatorial. Daí é 2 fatorial, tá? Então, 4 menos 2 fatorial, a gente vai ter que fazer aqui, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, menos 2 vezes 1. 4 vezes 3 vai nos dar 12. 12 vezes 2 vai nos dar 24. 24 vezes 1, 24. Menos 2 vezes 1, 2, ó. Então, 4 fatorial menos 2 fatorial vai ser igual a 22, viu? Então, quando a gente tem mais e menos, a gente precisa fatorar cada número para poder fazer a continha, a subtração ou a adição. Quando a gente tem vezes, acontece da mesma forma também, tá? Deixa eu só apagar aqui. Para a gente demonstrar a multiplicação. Então, aqui, 3 fatorial vezes 2 fatorial, ele é diferente de 3 vezes 2 igual a 6 fatorial. Isso aqui, ó,
Não é verdade, a não ser que a gente tenha aqui 3 vezes 2, daí sim fatorial, tá? Isso aqui é igual a isso, mas é diferente disso aqui. Então, nesse caso aqui, a gente também tem que fazer o fatorial de cada número aqui, tá? Vamos fatorar aqui. 3 vezes 2 vezes 1. Tudo isso aqui vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vai nos dar 6. 6 vezes 1, 6. Vezes 2 vezes 1, 2. 6 vezes 2, 12. Então, ó, 3 fatorial vezes 2 fatorial vai dar 12. Diferente de 6 fatorial. 6 fatorial aqui seria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai nos dar aqui um número gigante, né? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4 vai nos dar 120. 120 vezes 3 vai nos dar 360. 360 vezes 2 vai nos dar 360, 720. Vezes 1, 720. Então, ó, dá uma diferença muito grande quando a gente faz de forma errada, tá? Então, a forma certa é primeiro fatora, depois faça soma, subtração ou multiplicação nesse caso. E a divisão? A divisão ela é um pouco mais simples, tá? A divisão, vamos pensar assim, ó. A gente tem aqui 5... Deixa eu fazer mais embaixo aqui. A gente tem aqui, ó, 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Então, se a gente fazer a fatoração, se a gente dividir 5 por 3, não dá aqui. Então, a gente também não pode fazer de maneira direta aqui. Mas, se a gente fatorar aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e depois fatorar o 3, 3 vezes 2 vezes 1, ó, a gente vê que aqui, ó, 3 dividido por 3, ó, vai dar 1, 2 dividido por 2 vai dar 1, 1 dividido por 2 vai dar 1, que isso aqui, ele vai só sobrar o 5 e o 4, que vai dar 20. Então, a gente costuma fazer assim para poder fatorar, para divisão de fatorial, tá? Então, a gente vai pegar o maior número e vai fatorar até chegar ao menor, ó. O menor é o 3, dividir por 3 fatorial. E daí a gente corta. Então, a gente vai ter 5 vezes 4, que nos dá 20. Então, a ordem para divisão é fatore até chegar ao menor número fatorial, tá? Se a gente tivesse o maior número aqui no denominador, a gente tem, por exemplo, 2 fatorial e 6 fatorial aqui, ó. A gente teria 2 vezes 1, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ó. Aqui a gente dividindo vai dar 1, aqui dividindo vai dar 1. Então, a gente vai ter 1 sobre a multiplicação do que sobrou aqui, ó. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4 dá 120. 120 vezes 3, 360. O que seria a mesma coisa que a gente deixar o 2 fatorial, fazer 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, corta, corta, que nos dá 1 sobre 360, tá? Então, na divisão aqui, então sempre que nos depararmos na divisão, a gente faz dessa forma. Isso, a divisão de fatorial, a gente é muito utilizada, então a gente precisa pegar bem ela, tá? Então, aqui, ó, um outro exemplo. 10 fatorial de 5 fatorial, aqui, ó. Então, a gente vai pegar o 10 e chegar até o menor número aqui fatorial. Então, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial aqui, dividido por 5 fatorial. Cortou, cortou, multiplico aqui o que sobrou, tá? Então, é facinho, não é difícil. Espero que vocês tenham entendido. E é isso, até a próxima. Tchau!